Meus amigos, alô minhas amigas, bom dia, esse é o canal Rumo ao Nado, seu canal de notícias aqui na internet. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Pensa que frio que está fazendo hoje aqui aonde eu moro. Pois é, meus amigos, hoje já 15 de agosto, né? Olha, o INSS continua com a sua saga de cortar benefício, olha. Só lá em Alagoas, meus amigos, estamos falando em Alagoas, mas isso é reflexo no Brasil como um todo e é bastante importante que você acompanhe o vídeo até no final para você se inteirar de como está o andamento desse pente fino. Muito provavelmente, já deixando claro para vocês que as perícias médicas no auxílio-doença devem começar a partir do dia de hoje, né? Segundo fontes do próprio INSS, né? Que rola aí pela internet afora, né? Olha, lá em Alagoas, meus amigos, mais de 2.100 benefícios já foram suspensos. É importante acompanhar o vídeo para você ver qual são a maneira, né, que o INSS corta o benefício e o porquê, né? O porquê que é o interessante, você já vai entender o que eu estou falando. Olha, após irregularidade detectada pelo órgãos de controle, né, o INSS, cancelou ou suspendeu mais de 2.100 benefícios em Alagoas. Mandando um abraço para os nossos amigos lá do Estadão do Alagoas, né? Desse total, 1.411 beneficiários ainda podem ingressar com um recurso administrativo no próprio órgão para tentar provar que não há qualquer ato ilegal no recebimento do dinheiro previdenciário. Ou seja, ainda nessa fase, esses 1.411 segurados que, digamos, foi que teve o seu benefício detectado com fraudes ou irregularidade, né? Ele ainda pode se defender ou via administrativamente, né, dentro do próprio INSS, no próprio órgão, né? E se por um acaso o INSS não aceitar a sua defesa, tem a justiça também para se defender. Olha, por outro lado, 722 benefícios foram cancelados definitivamente, ou seja, de vez, e para esses casos não há mais o que pode ser feito, conforme explicou o assessor de comunicação do INSS. O nome lá do assessor do INSS lá em Alagoas é o senhor Marcelo Lima. Ele disse que a medida foi tomada após o trabalho, né, de fiscalização feita pelo Tribunal de Contas da União, o que é o TCU, pela Controladoria Geral da União, que é a CGU, ou seja, no universo de 722 benefícios, nessa situação foi descoberta a fraude e não há maneira mais de recorrer. Olha, todos foram pegos pelo apelidado pente fino, que o órgão tem feito desde o começo do ano, com base na medida provisória 871, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que se transformou na Lei 13.846. A estimativa é de que somente com a faxina, né, entre aspas, em Alagoa, seja economizado 2,3 milhões por ano. Flagrantes mais recorrentes são de recebimento do recurso após morte do titular do benefício. É aquela velha história de sempre. Não consigo entender e eu acho que você que está aí do outro lado também não consegue. A pessoa falece e alguém continua recebendo benefício, mas de que maneira isso é possível? Alguém está facilitando isso? A família não deu baixa no atestado de óbito? São perguntas que são cabíveis nesse momento, mas que infelizmente o INSS ele é muito, digamos assim, não explica exatamente de fato qual é a maneira que essas pessoas estão conseguindo burlar o sistema e continuando a receber as aposentadorias mesmo depois que o titular da conta faleceu, né? É bastante complicado, né? Olha, em todo o país já foram anuladas em torno de 140 mil beneficiários considerados irregulares, o que deve propiciar uma economia de 177 milhões por mês, ou seja, em torno de 2,1 bilhões por anos, né? Por anos aos cofres da União.
Aí cancela-se esse montante de dinheiro, só que não sabemos para onde vai. É óbvio, né, meus amigos, que há situações que o TCU descobre, né, que não tem nem como recorrer, que são situações tão grosseiras que não há nem o que falar, né? Provavelmente é caso de polícia em algumas situações, né? Olha, os cortes se referem a fraudes processuais e não se refere a questões médicas de perícias, por exemplo, né? Porque nessa parte a grande maioria de benefícios que estão sendo suspensos são benefícios que estão sendo revisados administrativamente, né? Olha, além dos casos de pagamentos, mesmo com o titular morto, há ainda registro de quem acumulava benefícios de forma indevida e até quem conseguiu benefício de forma fraudulenta usando documentos falsos. E essa questão de documento falso, meus amigos, tem que prestar atenção. Geralmente a pessoa entra no INSS com um pedido de aposentadoria e muitas vezes, não raramente, tem o benefício negado. Aí a pessoa começa desesperadamente a procura de documento e muitas vezes fraudam, né? Pagam para fazer laudos médicos falsos, fraudam, digamos assim, notas, né? Compram notas, produtores e tal, aí para poder passar na Previdência Social tem que ficar muito esperto, porque esse tipo de situação pode ser pego de fato no INSS com essa revisão administrativa que está acontecendo. Olha, aqui a matéria cita um exemplo, ainda há registro de quem acumulava benefício, já falei, né? E até quem conseguiu benefício de forma fraudulenta usando um documento falso também, já comentamos. A maioria das pessoas que estão caindo no pente fino é a questão de documento falso, ou seja, em documentos improcedentes ou fracos, né, para o INSS, que se for levar pelo crivo da lei, não seria o suficiente para provar que a pessoa teria direito ao benefício previdenciário. Olha, em Alagoas foi descoberto um senhor, né, um servidor aposentado que acumulava o recebimento do benefício de prestação continuada, o BPC, destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Muito provavelmente ele era aposentado, né, pelo Estado, porque é um servidor, né, não sabemos ainda se é um servidor federal ou estadual ou mesmo municipal. Ele não poderia ter o BPC porque, gente, é proibido, digamos assim, você acumular benefícios previdenciários. Você só pode acumular desde que, digamos que a viúva recebe a aposentadoria, a pensão por morte, um outro tipo de benefício de um regime próprio, né, digamos assim, de servidor, né, de militar e tal, aí até poderia. Mas nesse caso o BPC não. O BPC você não pode ter outra renda para receber o BPC. E aí que vem a pergunta, e como essas pessoas conseguem? Esse servidor provavelmente foi até a agência do INSS, levou documentação lá, conseguiu esse benefício, né? Talvez uma das explicações é que antigamente o sistema não era digitalizado, né? Não era, digamos, interligado. Hoje ali o próprio servidor da Previdência Social ele consegue fazer cruzamento de dados instantaneamente sobre o beneficiário, saber onde ele trabalhou, saber se ele não trabalhou, e tudo está na base de um clique para o servidor da Previdência Social. Talvez esse tipo de situação tenha passado no passado, né? Porque antigamente não era tão rígido o critério e não tinha à disposição dos servidores da Previdência Social a tecnologia que hoje tem, né? Por exemplo, se eles quisessem descobrir há 20 anos atrás se uma pessoa tinha um outro trabalho ou uma outra renda, era muito difícil, né? Porque precisaria ir na Receita Federal e um monte de, digamos assim, a burocracia era muito grande. Hoje não, hoje está muito mais fácil. O órgão de controle também descobriram que é cada vez mais comum irregularidades envolvendo servidores estaduais e municipais. Para a suspensão, os principais motivos são não fazer a prova de vida. Olha, um dos quesitos para a suspensão de benefício, né? Não apresentar certidão de cárcere para ter o auxílio reclusão. Suspeita de óbito, determinação judicial e acumulação indevida de benefício. Nesses casos, ainda cabe o recurso. Quem for notificado pode procurar o INSS e pedir sua defesa.
Os que tiveram o benefício cancelado geralmente não realizaram a prova de vida ou não atenderam a convocação do pente fino, dentre outras situações. Ou seja, há inúmeros casos para você perder o benefício, mas aqui a matéria ela deixou claro, né? Geralmente a pessoa não faz prova de vida. Essa questão de prova de vida é bastante complicado, né? Porque é burocrático. Você vai levando com a barriga, não vai lá na agência, digamos assim, fazer sua prova de vida, aí depois que tem seu benefício suspenso, tem que ir lá na INSS, é uma dor de cabeça, né? E também, né, pessoas que às vezes mudaram de lugar, hoje já não, já, digamos, ela era do Paraná, daqui a pouco tá morando lá em São Paulo, a carta vem aqui no Paraná, a pessoa muitas vezes nem está sabendo que foi convocado para um pente fino, aí tem o seu benefício suspenso. Por isso que é bastante importante você manter o seu endereço atualizado junto à Previdência Social e também, né, prestar atenção no extrato bancário quando for receber o seu benefício para ver se não há algum recado do INSS, né? Lembrando que a prova de vida já vem mesmo no extrato previdenciário, né? Todos, por exemplo, eu acompanho do meu pai, toda a vida que é preciso ele fazer a sua prova de vida está lá marcadinho no extrato bancário, né? Daí é só ir, a agência é rapidinho, não gasta mais que meia hora, eu acredito, e tem pessoas que deixam passar isso. Mas então, meus amigos, ainda o foco principal dá para perceber que está sendo a parte administrativa, mas eu acredito que em torno de 2 a 3 meses, aí sim vamos começar a ver qual será o índice de corte de benefício que precisa passar por perícia médica, né? Digamos, o auxílio doença, né? Se de fato esse calendário estiver certo, né? Que seja assim, que o auxílio doença seja o primeiro benefício a entrar para fazer a revisão de perícia médica. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Fui!